Olá, povo de Deus, segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum, 6 de setembro de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Colossenses 1, 24 a 2, 3 e Lucas 6, de 6 a 11. Irmãos, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo em solidariedade com o seu corpo, isto é, a igreja. A ela eu sirvo, exercendo o cargo que Deus me confiou, de vos transmitir a palavra de Deus em sua plenitude, o mistério escondido por séculos e gerações, mas agora revelado aos seus santos. A este Deus quis manifestar como é rico e glorioso entre as nações este mistério. A presença de Cristo em vós, a esperança da glória. Nós o anunciamos admoestando a todos e ensinando a todos com toda a sabedoria, para a todos tornar perfeitos em sua união com Cristo. Para isso eu me esforço com todo empenho, sustentado pela sua força que em mim opera. Quero, pois, que saibais que luta difícil sustento por vós, pelos fiéis de Laodiceia e por tantos outros que não me conhecem pessoalmente, para que sejam consolados e se mantenham unidos na caridade, para que eles cheguem a entender profunda e plenamente o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Continuamos a leitura da carta aos Colossenses e no trecho de hoje temos o testemunho do apóstolo que Epáfras transmite em voz de Paulo. O tema da precedência de Cristo é muito caro para o autor desta carta, que afirma que, embora somente agora tenha sido revelado o mistério de Cristo, ele já existia escondido por séculos e gerações. Era comum referir-se aos membros da comunidade como santos, os privilegiados da revelação da glória de Cristo. Paulo e Epáfras sabem como é importante a união dos membros da igreja entre si e em torno a Cristo. Para que eles se mantenham unidos, todo o sacrifício dos apóstolos vale a pena. Conhecer o mistério de Deus Pai e de Cristo Jesus é a finalidade da vida cristã, pois aí se concentram todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Nada há superior que se acercar deste mistério, e essa é a tarefa que gasta a vida inteira. Verdadeiramente conhecer Jesus e sua proposta é algo tão envolvente que quem entra nesse processo percebe que dele nunca mais sai. Quem quer dar um sentido profundo à sua vida precisa mergulhar nessa aventura de ir fazendo na própria vida as experiências feitas por Jesus. Porém, sabendo-se que se ao mestre perseguiram e crucificaram, seus discípulos devem estar preparados para todo tipo de incompreensões e injúrias. Seguir Jesus com fidelidade é para poucos, e muitos de nós ficamos a meio caminho. Sendo Paulo ou Epáfras o autor da carta aos Colossenses, sabemos que ambos tinham consciência de que era preciso suportar na própria pele para que o testemunho do amor de Cristo por todos fosse algo decisivo na vida dos membros da comunidade. Por isso testemunhavam: alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo. Lucas 6, de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei, os fariseus, o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado,
e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Mestres da lei e fariseus já sabiam que Jesus não se importava se era sábado ou outro dia qualquer para fazer o bem. Estavam na espreita para apanhar Jesus em ato ilícito, segundo a tradição, ao invés de se alegrarem com a libertação do enfermo. Mentalidade mesquinha e legalista que não permite ver o bem quando ele acontece debaixo de seus olhos. Jesus conhecia o pensamento deles e procurou fazer a cura bem à vista de todos. Trouxe o homem portador da mão seca para o centro das atenções e fez a pergunta que é fundamental do texto de hoje, aquela que de fato estava em jogo. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? O bem, a vida, acima da lei. Jesus queria deixar isso bem claro para todos. A lei não pode impedir que o bem aconteça, que a vida se sobreponha. Para ter uma mentalidade como a de Jesus, é preciso ser inteiramente livre. Somente uma pessoa livre é capaz de ter claro o que é prioritário na vida. E diante da cura, ao invés de festejarem, pois o irmão estava enfermo e foi libertado do mal, passaram a tramar contra Jesus. Se nos ativermos às questiúnculas dos nossos códigos de lei em vigor no país, ficaremos outra vez horrorizados com as barbaridades que se cometem em nome da lei. Popularizou-se o axioma que diz que nossa lei só serve para prender ladrão de galinha, pois quem tem condições de contratar caríssimos hermeneutas dos códigos não vai preso. Nem sempre a lei é legal e muitas vezes ela está submetida a interesses de outra ordem. Jesus, homem livre, não se submeteu às tramóias da lei do seu tempo, que impedia de fazer o bem. O bem, a vida, a libertação das pessoas, tudo isso acima da lei. E somente quem é livre entende isso. Um beijo no seu coração.